Podemos começar. Pronto, é como eu tinha dito logo no início, John Huston é um grande gênio do cinema, né? Assim, grandes filmes, né, americanos são da mão do maestro John Huston. E é engraçado, né? Vendo esse filme, ele tinha um tema que às vezes aparecia no trabalho dele, que era essa questão da imortalidade da arte, né? Do artista, da arte, como a arte ela é digamos assim, uma ferramenta para o artista encontrar a imortalidade, né? Isso vem aparecer no último filme dele, que é um filme excepcional, que é Os Vivos e os Mortos, no qual Angélica Houston, a filha dele, faz um dos papéis principais, que é baseado num livro que agora eu esqueci o nome, mas é um livro escrito por um grande escritor irlandês. Ah, e tem essa temática da morte do artista, mas da imortalidade através de sua arte. Então, assim, claramente é um tema que interessava ele. E é um filme muito interessante porque eu não esperava que era uma biografia de Toulouse-Lautrec. Eu conhecia muito superficialmente Toulouse-Lautrec, assim, gosto muito de arte, mas não era algo que eu não era assim. A gente geralmente não vai, tirando algumas raras exceções, né, tipo Van Gogh, a gente não vai muito atrás do homem por trás do artista, como ele mesmo coloca no filme, de que não se deve fazer isso, porque geralmente a arte é muito melhor do que a pessoa que a faz. Mas é muito interessante a gente ir atrás, né, do artista e um filme como esse, quando eu assisti, eu não tinha a menor ideia da vida pessoal do Toulouse-Lautrec, eu não tinha a menor ideia que ele tinha uma deficiência, né? Assim, eu não sabia da deficiência dele. Claro que quem estuda arte deve saber, deve contextualizar, mas como essa informação é importante e o filme coloca isso de maneira muito clara, como essa informação da deficiência de Toulouse-Lautrec é, foi algo essencial para ele se tornar o artista que ele se tornou, né? Assim, os artistas têm essa questão do sofrimento quase romantizado, mas é verdade que essas experiências negativas e positivas que moldam o ser humano e que perpassam o artista informam muito a arte dele. Então, Toulouse-Lautrec vai se tornar um pintor de quê? Vai se tornar um pintor da vida boêmia, né, da França, de Montmartre, do Moulin Rouge, daquelas pessoas. Mas por quê? Porque ele, a despeito de ser alguém da aristocracia francesa, né, de uma relíquia viva, né, de um tempo aristocrático, uma pessoa de posses, mas ele, por se sentir rejeitado, por saber o que era a rejeição, ele se coloca no meio dos rejeitados, né? Ele vai se colocar no meio das pessoas que ele considera mais família do que a própria família dele. Então ele pinta prostitutas, ele pinta os músicos, ele pinta a vida de Paris, na qual ele se insere, mas que ao mesmo tempo ele está inserido e ele é observador. Ele vê de longe. Então é muito interessante essa relação que ele tem com os desafortunados sociais, porque ele, de certa forma, apesar de rico, ele se vê também, até, e também como artista, ele se vê naquele turbilhão, ele não se separa, ele não coloca, como ele disse para o pai dele, né, que ele não trabalhou um dia na vida dele. Ele e aquelas pessoas fazem trabalhos, né? Da prostituta, que ele entende o trabalho da prostituta, até a dançarina de cancan, ele se coloca como um observador muito empático disso. E as pinturas dele. É interessante quando vai ver as críticas de arte e vendo o filme, o que a gente vê do filme coloca muito isso, é que esse retrato dessa vida noturna parisiense, dessas figuras, é, digamos assim, moralmente dúbias, né, da vida parisiense, é, ele faz esse retrato, mas ele não julga. Ele não o olhar dele é muito empático, né? É muito bonita a maneira como ele retrata aquelas cenas
de intimidade daquelas pessoas, de uma forma sem julgá-las. E também o filme também coloca isso de maneira muito legal quando aquela senhora da sociedade está na galeria e pergunta: que moralidade é essa, né? Ela está se despindo e o homem é aqui do lado. E ele fala: não, ela está se vestindo e o homem do lado é o marido dela e eles estão indo para alguma coisa do filho deles. Celebrar. Isso, e que a maldade, aquilo demonstra que a maldade, né, tá nos olhos de quem tá vendo. Então, assim, ele pintou muitas mulheres nuas. Eu descobri também na minha pesquisa de que ele pintou muito prostitutas lésbicas deitadas na cama. Isso causou muito espanto na sociedade francesa, porque ele pintava mulheres na cama que depois se descobriu que eram prostitutas. Descobri na pesquisa que era muito comum mulheres prostitutas terem relacionamentos entre si. E é muito bacana John Huston fazer essa biografia e nomear como Moulin Rouge, porque é um título que não é óbvio, né? Porque é um filme sobre Lautrec, mas é um filme sobre a ascensão e queda de Moulin Rouge que justamente se confunde com a ascensão e morte dele, né? São duas entidades, né? Uma arquitetônica, ah, e a outra um artista, como eles se retroalimentavam, né? Em dado momento do espaço, de tempo e de espaço, e como um moldou o outro, e como ele mesmo coloca que depois ele foi também responsável pela morte do Moulin Rouge, por ter tornado ele respeitável, né? E o filme tem uma sucessão de citação de pessoas que existiram realmente, tipo Lago Lu, a dançarina, ela existiu, eu tava pesquisando aqui, e mais ou menos essa, né, a história dela, sim, ela teve muito sucesso, alcançou muito sucesso no Cancan. O parceiro dela, que era o que aparece meio com o nariz grande, né, e o queixo grande, é Vincent Ledessossé, que também era um dançarino muito famoso. Aquele rapaz negro também era um dançarino que existiu. Então, essas figuras que vão perpassando o filme, que também povoam, né, a obra de Lautrec, John Huston fez questão de colocar aqui. Inclusive seus finais trágicos, né? Porque Lago Yu também terminou com um final trágico daquela forma, alcoólatra, enfim, destituída. Mas é curioso porque todo o filme ele funciona como uma galeria desses personagens históricos e o filme dá muito carinho para eles também. E assim, aí vem a maneira como John Huston trata de temas que hoje a gente tem nomes para isso, né? Hoje a gente, o sofrimento de Lautrec é o que a gente chama hoje de capacitismo. Eu acho isso fascinante, né? Porque hoje a gente tem palavras para várias coisas. Mas quando o John Huston dirigiu esse filme e ele queria fazer um filme sobre um grande artista deficiente e como essa deficiência moldava ele, como era o preconceito que ele sofria na sociedade pela aparência física dele, né? Pela doença, né, que ele tinha, é uma doença inclusive que é uma síndrome que também é popularmente conhecida como síndrome de Toulouse-Lautrec. Mas John Huston estava falando muito sobre capacitismo, né, sobre a visão da deficiência, né, lá no século XVIII, XIX, e como a gente ainda tem uma dificuldade hoje de assimilar o que as pessoas com deficiência são capazes de fazer, o que elas são capazes e o que elas devem e podem fazer, desde que haja uma inserção social. Então, o filme fala muito sobre isso, fala sobre o direito delas amarem, o direito delas transitarem socialmente, de elas não se esconderem. E ele, como um homem de posses, né, um homem rico, ele pôde não se esconder, mas mesmo assim ele ainda sofria, apesar do dinheiro dele, todo o preconceito e a carga preconceituosa que a condição dele chamava a atenção. Se tornou um grande artista, um grande homem, morreu cedo, Toulouse-Lautrec morreu com 36 anos.
O filme não mostra isso porque é um filme de 52 e ainda estava vigorando códigos morais do que se podia ou não passar no cinema, mas ele morreu não só de alcoolismo, ele também tinha sífilis. Então, assim, era mais um estigma para esse artista atormentado e morreu realmente solteiro no quarto da mãe. É, os biógrafos colocam isso. E como é que John Huston constrói tudo isso? Como é que ele tenta retratar a vida de um pintor tão importante, de um artista tão, tão vibrante, né? Tão vivo em cinema? Ele faz o que eu acho genial quando diretores de cinema fazem, quando vão retratar qualquer obra, quando vão retratar fazer um filme, né, construir um filme retratando figuras de outras manifestações artísticas, de tentar inserir na forma do filme elementos que definiram aquele artista que está sendo retratado. Então, o que é que John Huston faz aqui? Ele chama um diretor de fotografia e diz: Eu quero uma fotografia que tenha tons de tons pastéis. Eu quero transformar o meu filme um Technicolor, mas eu não quero as cores tão vibrantes do Technicolor. Eu quero cores mais aguadas, mais pastéis, para reproduzir o tipo de pintura que Lautrec fazia. É curioso porque tem até a cena quando ele está no litógrafo reproduzindo o cartaz e ele fala, não, mas não existem essas cores. E o diretor tem que realmente no cinema, eu acho que John Huston, quando estava discutindo com o diretor de fotografia, não, a gente tem que encontrar os tons certos, as cores certas. Então, assim, deve ter sido não. Foi um trabalho muito grande de, de pesquisa, de encontrar a paleta correta que informasse ao telespectador que eles estavam vendo um filme baseado num artista impressionista. E o resultado é fantástico. Às vezes você olha, você tá vendo assim, tem cenas que parecem pinturas, não só de Lautrec, mas de outros impressionistas da época também, né? Fazem participações especiais ali, né, no grupo de Lautrec. Tem vários pintores que são mencionados por nome, que estão ali naquela rodinha. Inclusive, um deles é interpretado por Christopher Lee, no primeiro papel da vida dele, super jovem. E é isso, assim, é um filme muito bonito, muito tocante, é de um artista, e eu gosto muito disso, quando um artista que gosta de outro artista tem a capacidade, tem a possibilidade de fazer um filme sobre ele. A gente tem Jaja Gabor também aqui, num papel menor, mas sendo ela própria, né, essa diva, essa mulher maior do que a vida. A gente tem o papel principal que é do José Ferrer, que é um grande ator cubano, fez muitas coisas, que já tinha uma experiência em retratar esse tipo de personagem, porque é dele o Cyrano de Bergerac, que foi feita a primeira adaptação também nos anos 50. Ele inclusive ganhou um Oscar por isso. E José Ferrer, ele interpreta dois personagens no filme. Ele interpreta o Toulouse-Lautrec e o pai de Toulouse-Lautrec. É ele também. E é uma marca de um grande artista, de um grande ator, quando eu não reconheci ele. Eu não reconheci ele como o pai de Toulouse, mas estava lendo aqui casualmente e ele faz os dois personagens. E uma informação de curiosidade, ele é tio de George Clooney, né? Ele é esse ator, ele é o tio do ator, né? George Clooney, o hollywoodiano. Então é isso, assim, eu tenho certeza que vocês vão trazer outras coisas, o amor proibido, né? Os amores dele no filme são altamente fictícios, né? Eu tava pesquisando, são representações fictícias certamente dos amores que o próprio Toulouse-Lautrec deve ter tido com essas figuras com quem ele se relacionou, né, durante a vida, essas mulheres da vida com quem ele tinha essa convivência, e funcionam bem como essa metáfora, né? A metáfora dessa relação abusiva, tóxica, de pessoas quebradas, né? De pessoas destruídas, que se às vezes se fazem mais mal do que bem, de dele que procura a beleza, dela que procura o dinheiro, a estabilidade financeira. E depois, no final, também é um relacionamento fictício, mas funciona
terminar, né, esse arco metafórico dele, de que quando ele encontra o amor verdadeiro, ele não consegue reconhecer. Ele já é tão quebrado, né? Ele já é tão destruído de corpo e alma, que quando ele encontra realmente uma mulher que, como profetizou a mãe dele, de que um dia iria vê-lo, né, alto e bonito como ela o vê, né, como ele é realmente, ele não conseguiu reconhecer. Ele deixou escapar e arrematar essa tragédia que de vida, mas que nos deu um grande artista. E é isso, eu abro para vocês. Rosita tava com a mão levantada. É, Eu queria perguntar para o Jean se esse filme faz parte da filmografia básica do John Huston, porque ele me parece que concentrou muito dos filmes dele em contextos americanos, né? Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é quem é a atriz que faz o papel da Miriam? Eu teria. A primeira pergunta é fácil de responder. É difícil dizer uma filmografia. John Huston tem, tem filmes que são essenciais, né? Quando você dá um Google básico nele, vai aparecer alguns. Mas tem filmes que, quando você vê os filmes principais da filmografia dele, sempre aparecem alguns que sobram. E esses que sobram, é interessante você ver, como Moulin Rouge, porque eles começam a lhe dar uma figura total, completa, né, do Houston artista, né, assim, enquanto ele falava muito sobre sociedade americana, né, mas até quando ele fala em filmes como As Vinhas da Ira, por exemplo, ele está adaptando um grande livro americano. Isso. Então, ele está sempre procurando adaptações de livros, ele está sempre falando sobre artistas. Então, assim, mesmo que sejam em contextos americanos, mas tem pequenos filmes que sobram que falam de John Huston, o artista e homem, e ele fala sobre a Irlanda, como em Os Vivos e os Mortos. Tem até um filme que a gente assistiu também aqui que foi muito polêmico na Casa Séfora, que é dele, que, que metade gostou, metade não gostou, mas que eu adoro. Acho que é Depois do Vendaval. Ah, Depois depois do do. Vendaval, que é um filme irlandês também. Então, assim, Quem é? o Moulin Rouge, que é um filme que se passa na França, mas tem essa questão da abordagem do artista. Então, às vezes, os menores filmes não estão consagrados, os diretores, com o tempo, eles começam a ter um destaque, porque eles findam por nos dar essa imagem completa do homem, do artista. E John Huston chega um ponto que você começa a fazer isso. Por exemplo, eu não tinha visto Moulin Rouge. Eu não sabia que eu ia gostar tanto do filme, mas, enfim, foi muito bom tê-lo visto. Com relação à atriz, eu vou ter que procurar aqui, Rosa. Deixa eu procurar aqui que eu tô aqui com o computador aberto. Esses atores todos, me parece, com exceção da Zazá Gabor e do Melfer, eles parecem que desapareceram, né? Não, Sim. não, é isso mesmo, né? Eles não são conhecidos realmente. Eu tenho a impressão que o nome dela, deixa eu só confirmar aqui. Eu acho que é Suzanne Flon, mas são pessoas desconhecidas mesmo, não são artistas que tiveram assim grande renome, pelo menos não para mim, né? Assim, não de cor. Suzanne Flon, Ah, exatamente. tá Que certo. eu tô vendo aqui, ela fez muito trabalho, muitos trabalhos na televisão americana, e até já com uma certa idade. Mas no cinema, pelo menos para mim, eu não a conheço assim de uma filmografia mais. Para mim, não é tão conhecida. E qual é o lance? E como é que conseguem colocar o ator representando Toulouse-Lautrec com pernas? Ah, isso eu esqueci de comentar. Eu também fiquei curioso com isso e fui atrás. O José Ferrer, ele passou por um.
trabalho excruciante físico. Eles inventaram um dispositivo que prendia ele andava de joelhos. Eles prendiam na coxa, né? A perna dele dobrava, né? Na altura do joelho. Eles Sim. prendiam as pernas dele na altura da coxa, a parte de baixo da perna, né? Dobrada, da panturrilha, e e colocavam né, os sapatos, tudo, naquela forma ali. Então, o José Ferrer, ele tava, quando a gente vê ele andando de frente, é ele realmente andando. Ele estava andando de joelhos. E a perna estava calculadamente escondida atrás É. desse efeito de estar dobrada para trás e presa nas coxas dele. Uhum. Ave Maria, como devia ser difícil. Isso, e outras cenas, Doloroso, eles. E doloroso. doloroso. Em outras cenas ele fazia também com uma plataforma menor, né? Os atores tem uma mesa na frente, os atores arrodeavam o alçapãozinho e ele, ao invés de seguir onde o ator estava, ele descia no alçapão para manter a estatura menor. Essas técnicas de prender perna, tudo que eu tô lembrando agora de Daniel Day-Lewis e Meu Pé Esquerdo, que ele basicamente se amarrou todo para fazer o personagem e na época isso causou muita comoção para quando ele ganhou o Oscar, porque realmente tem atores que vão a extremos, né, para fazer esse tipo de trabalho físico. Obrigada. Obrigada, Jean. Márcia está com a mão levantada aí. Realmente o filme é difícil da gente expressar. A Jean já falou bastante aí, não é? Muito boa a sua exposição, completa, como sempre. E eu fiz aqui umas anotações assim de como o filme me tocou profundamente, porque a beleza plástica, a fotografia, já no início, aquele ritmo do Moulin Rouge, daquela alegria, daquela mise-en-scène. Então, aquilo vai acontecendo passo a passo durante o filme, todas as emoções de alegria, de tristeza, de melancolia, e aquela trilha sonora acompanhando tudo isso de uma forma muito profunda. Isso me chamou muita atenção. Eu também percebi não sei se chama contraponto, mas esse contrário aí, dessa alegria para aquela melancolia, para aquela tristeza, para aquilo que o Tolosa estava passando diante de toda aquela transformação na vida dele, todo esse conflito que já foi relatado, com relação àquela época que ele ficou com a Marie, com relação à família, aquele conflito com a família e a transformação que ocorreu. Tudo isso, quando chega no final, volta ele já naquele leito, que eu não sei se ali era o leito de morte ou se ele estava doente, eu pensei que era o leito de morte, que tinha É o ali leito o de morte. padre rezando ali aquela oração final, né? A É sim, oração não é do é um leito de leito de morte. Então, me chamou a atenção como começou o Moulin Rouge, aquela alegria e aquela dança, aquele ritmo, e no final, no leito de morte, vinha novamente. Então, me deu a impressão que ali o diretor estava mostrando, minha interpretação, né? Que é uma forma de mostrar a morte e a vida. Essa eterna, é, esse eterno vai e vem, vida e morte. Me, a vida como uma eterna dança. Hum. E a passagem para a morte é outra fase da vida. Me veio isso. Legal, Márcia. Alguém mais quer falar? Rosário, abra o microfone, então, por favor. Sim, embaixo. Não, já foi falado tanta coisa bonita, e como disse Márcia, e foi, para mim, foi muito esclarecedor. E eu queria agora dizer de, de como é prazeroso, né, ter um domingo de noite com arte
e com vocês, com a companhia de vocês. Podemos mudar o dia, como a gente falou antes, mas para mim, é, eu só tenho a agradecer. Amei o filme, amei mesmo. Obrigada. Ah, a gente que Eu amei agradece também. quando A gente que agradece. Eu amei o filme também, mas alguém, Marcate, abriu o vídeo, só assim eu te via, Kátia. Dar um alô para vocês. Também amei o filme. O Lautrec, dada a estatura dele, ele observava muito as dançarinas, bailarinas, né? Há muito tempo atrás eu li sobre a biografia dele e ele tinha o hábito de observá-las pela fechadura. Ele era pequeno, então ele era um voyeur. Depois foi se familiarizando, foi convivendo com elas, retratando, mas no início da vida dele, ele começava a observar isso. E um dos grandes pontos da arte dele é que ele conseguiu, como ele as retratava em movimento, ele consegue, nas pinceladas, deixar o observador da obra dele ver aqueles movimentos também. Não sei se Jean viu isso. É do que eu sim, me com lembro, certeza. do que eu me lembro dele, não é? Então, a gente tem que ver também que era um movimento impressionismo, estava chocando a sociedade, porque fugia totalmente do padrão anterior. Então, por isso que também os pais aceitarem, além de aceitar a arte, já era um preconceito, imagine num formato desconstrutivo da arte anterior. Ele sentiu dificuldades. O filme é belíssimo. O que eu senti também, que o complexo dele, dado ao defeito físico, era tão grande, Jean colocou que ele não reconheceu o amor. Eu entendi que ele não se permitiu. Sim, Ele não se sim. achou assim à altura dela, porque ela tinha a mesma altura dele no sentido de como ela interpretava a vida. Talvez tenha sido a primeira pessoa que estava no padrão dele assim de diálogo, mas ele não se permitiu, ele achou que era muita coisa para ele. Aí você veja a escolha dela, né? Foi casar com um lá que mesmo dizia que sem amá-lo, ela foi e ele deixou-a partir. É Olha, muito triste. é. Outra coisa que eu observei é a generosidade dele, né? Como tinha, tinha recursos financeiros, ele estava sempre ajudando e ajudando como ele ajudou a Marie, ajudou o policial quando fala do casamento da filha, ele se oferece para pintar o quadro dela e tudo. Na verdade, eu perdi uns 40 minutos do filme. Eu estava entretida com outras coisas, quando eu olhei, observei o horário, já tinha começado. Mas achei fantástico. Pronto, era só essas as contribuições. É muito bom, muito pertinentes. E eu concordo com você com relação a ele reconhecer o amor, mas não se permitir, né? Assim, que é muito triste, né? Assim, pessoas machucadas realmente desenvolvem defesas, né? Mecanismos de É um defesas. descrédito, né? Ele não acreditava. E ela teve uma frase muito bonita com ele. Para ele, disse mesmo assim: Você é muito. Acho que foi rígido com você mesmo. Algo nesse sentido ela falou para ele. E ele não contradisse, ele ficou calado. Eu entendi como que estivesse admitindo.
Tem uma curiosidade sobre o ator que John Huston conseguiu para fazer a ponta, como o cara com quem ela se casou, que eu esqueci agora o nome, é Peter Cushing, grande ator britânico, que fez muito filme de terror para Hammer, era bonitão, contemporâneo de Christopher Lee, que também faz a ponta, como Sagat, que é o outro pintor. Então, assim, o filme tem essas pontas notórias, essas pontas famosas. É, pois é. É como ele também diz que Van Gogh, o amigo, foi pintar os campos, ele dizendo. E ele disse para a mãe: Eu sou um artista da rua. Então, ele procurava colocar a realidade nos quadros dele. Pronto, encerrei, pode falar. Mas é um gancho interessante, Kátia, porque assim, de novo, eu acho fascinante quando no cinema isso é muito, acontece muito, né? De um artista, um diretor ou uma atriz, você conseguir ter a oportunidade de você retratar um outro artista que você gosta. Então, assim, eu vejo muito, né? John Huston faz um comentário nesse filme sobre essa questão da permanência da arte, né? De como o artista, enquanto carne, enquanto indivíduo, ele, como todos nós, né, ele passa por esse processo de morte, de passagem, mas como a arte ela permanece, né? Aí tem um comentário mesmo que é azedo dele sobre o Leonardo da Vinci com a Mona Lisa. Você tem sobre o comentário sobre a Vênus de Milos, né? Que ela existe antes da França, ela já existia. E que não importa exatamente, e é interessante, né? Não importa exatamente quem fez aquela obra, porque aquela obra existe. É como o Lautrec fala, assim, ele já teve a recompensa dele, ele pintou, né? Então, assim, a existência da obra, e claro, conhecer o artista, a gente entende que é essencial para compreender uma série de coisas, mas a própria obra fala por si. E como essas obras, elas se tornam pertencentes à humanidade, né? Elas se tornam imortais, se tornam eternas, enquanto há muito o artista já não existe, né? Eu acho essas perguntas, essa ponderação que John Huston faz sobre a arte, né? Sobre a arte e o artista, muito bonito, assim, de novo, ele vai refazer isso em Os Vivos e os Mortos, de uma forma muito pungente também. E Os Vivos e os Mortos, John Huston, né? Ele já estava bem doente, já estava à beira da morte. Angélica Huston meio que até ajudou, dizem que ela ajudou o pai a dirigir nos bastidores. Mas é esse comentário sobre como a arte é importante, né? Como ela ultrapassa os limites da nossa finitude e como ela retrata o seu tempo, né? Como o artista ele retrata o seu tempo, como um diretor de cinema retrata o seu tempo, como Lautrec retratava o seu tempo. Mas ao mesmo tempo a boa arte ela retrata o seu tempo, mas é um retrato tão honesto, é tão humano que ela sempre vai ser atual, porque os tempos mudam, mas a essência humana pouco muda, né? As nossas dores, nossos desejos, nossa ânsia de viver ou de morrer, ela pouco muda. Então, a arte de vários tempos, apesar de terem suas características próprias, mas aquelas que perduram, né, esse teste, quando você analisa, né, elas falam das mesmas coisas, né? Elas são honestas, né? A honestidade da arte é muito incrível, assim, é Visível, muito visível. isso, exato. Então, assim, Lautrec ele era muito honesto no que ele fazia, né? Ele retratava aquilo que ele conhecia, ele retratava aquilo que ele vivia, aquilo que ele gostava, o povo dele, por assim dizer. Então ele consegue ainda em vida, inclusive notoriedade, por essa honestidade, né? Por essa arte honesta e que ultrapassa e que lá tanto tempo depois um diretor de Hollywood
viu a biografia dele e teve uma ideia. Eu vou fazer um filme sobre esse artista. E vou tentar emular na minha arte, vou tentar emular, fazer uma homenagem a ele e emular suas cores, seus temas. E eu sempre acho isso muito, muito bonito, eu acho isso fascinante. Tem duas pessoas. Tem Arlete com a mão levantada já há um tempinho. Eu vi que a Lenice abriu o microfone, não levantou a mão, mas eu não Só sei. vamos embora quando todo mundo for ouvido. A Lenice então comece, depois passa para Arlete. Tá, eu queria perguntar para o Jean, porque quando começou eu não fiquei prestando atenção nos nomes, nas palavras, e eu perdi. Queria saber se ele sabe o nome da música que a moça canta no início. Lararararam, Eu lararararam. vou ficar lhe devendo, mas eu posso pesquisar, Lenice. Me lembre, eu vou fazer uma pesquisa das músicas que Jajá Tá, Gabor e eu acho que canta. eu vou ter que. Talvez você tenha que pesquisar também outra coisa. Você falou que andou, que deu uma olhada na biografia dele. Então você falou que as duas moças, na verdade, foram invenções Isso, como é mesmo o nome do cara do John que fez o Huston. filme? Você sabe se ele teve, se você olhou a biografia dele, você sabe se ele teve namoradas, se Ele teve teve mulheres? vários casos, ele teve vários casos com muitas prostitutas. E daí vem inclusive a sífilis dele, ele teve um caso muito longo, muito longevo com uma prostituta, alguma coisa ruiva, o nome dela, era uma mulher muito muito famosa, de quem dizem que ele contraiu a sífilis dela. Ele também teve um caso com uma mulher, um caso longevo, inclusive, mas que terminou. Então, assim, ele teve vários amores. Eu acho que o filme tenta condensar nessas duas figuras, né, os tipos de mulheres com quem ele se relacionou, né? Assim, desde as mulheres da vida, entre aspas, né, com quem ele vivia, até uma mais respeitável, né, entre aspas também, para fazer esse contraste. Mas ele morreu só, ele morreu Mas a solteiro, ele mim, nunca casou. Porque ele transparece como sendo muito sozinho, né? Uma solidão, Isso, né? O isso. tempo. Ele eu morre realmente estou só, e essa cena perguntando, dele morrer no porque quarto dele é interessante porque é uma coisa que aparece muito. Ele morreu realmente no quarto Da mãe. dele, que era da casa da mãe dele, né? Uhum. Bem, então eu Helenice, estou perguntando se se houve isso que aparece no filme dele ser amado, mas rejeitado porque ele achava que era mentira e depois a gente descobre que ele amava de verdade. Não ter casos com prostitutas, mas realmente ter alguém que gostava dele, ele rejeitava porque Pronto, ele não se então, é como achava. teve uma pessoa, tem uma pessoa que é mencionada, eu esqueci o nome dela, mas me parece que era uma mulher mais, entre aspas, respeitável, mas toda essa situação de ele deixar ela, né, de não querer ter uma vida com ela e ela fugir para casar, isso, até onde eu vi, é uma ficção colocada para dar uma carga dramática no filme. Porque funciona como um arco Ah, dramático, né? Assim, ele encontrar o amor e a ironia dele encontrar o amor, mas não se deixar permitir aquele amor e, enfim. Eu acho que isso é aquelas liberdades que se toma para se colocar no filme de uma forma mais poética. bem, eu fiquei imaginando se era a criação do, de quem fez o filme, ou se ele pode ter se
ah, se baseado em alguma realidade da vida dele. Eu tenho a impressão que eles. Porque esse filme ele foi baseado, o roteiro dele, umas partes, numa biografia, né? Num livro, eu esqueci agora o nome da biografia de Toulouse-Lautrec, de um escritor que fez a biografia, tudo. Mas, assim, essas partes eu sei que foram criadas para o roteiro, mas eu acho que na biografia eles devem mencionar, dentre esses amores, algumas situações que se parecem Parecida. com essa que aconteceu e eles roteirizaram assim, para dar esse arco dramático. Podemos passar para Arlete? Obrigada. Obrigada, Luna. Arlete, abre o microfone, por favor, né? Fechado. Tá fechado o microfone. Bem, no celular, eu não sei bem, eu estou no computador, mas no celular você tem que mexer para. Apertar o microfonezinho, não? Se você está numa tela que você não acessa, tem que mexer e voltar para a tela do que aparece o microfone. Às vezes, passando a tela, aparece embaixo o microfone. Deixa eu ver se eu consigo chegar uma mensagem para você. Não. Você consegue desbloquear daí, Flores? Eu mando uma mensagem aqui pedindo para ela abrir o microfone, mas eu não consigo abrir. Deixa eu ver aqui, acho que não. Eu só posso Abriu, mandar. abriu, abriu, Arlete. Pronto. Não, mas não tá saindo Peraí, o agora, áudio. agora tá saindo. Tá baixo. Aumenta o som do microfone, talvez. Aumenta o som do celular. Não dá para ouvir, Estamos te não dá para ouvindo, ouvir Arlete. É nada, alguma não está coisa. ouvindo nada. Ou seu celular tá com som baixo, ou tá no. Porque você abriu o microfone, mas ainda continua sem sair som. Aí eu não sei, é alguma coisa no seu aparelho. É, Infelizmente, não estamos te ouvindo. Não dá para ouvir, ó. Não sei se você consegue aumentar o som do microfone, se não sai, não está saindo. Ai, uma pena. Bem, você pode escrever aí também, onde Se tem o quiser, chat. pode escrever, Arlete. Não tem problema, a gente espera aqui. Tem uma pessoa que está também com um telefone Samsung, que ninguém sabe quem é, não sei se quer falar alguma coisa. Agora parece que foi, Arlete. Está conectando. Está dizendo, conectando o áudio. Será que é? Fala um pouquinho aí, vê se abriu. Arlete, fala um pouquinho. Não, não tá. Não tá. Tem alguma coisa aí que não conectou o áudio. Sei lá, o áudio, para mim, aparece conectado, mas não tá chegando o som. Tem uma pena, mas não sei. Às vezes, não sei, é alguma coisa. Se você tivesse no computador, acho que seria mais fácil de ajudar, mas no celular, Se ela sair do celular da reunião e entrar rapidinho, será que não conecta? pode ser. Sair e entrar. Arlete, dá uma saidinha rapidinho e entra de novo, vê se consegue conectar. Bem, eu acho que é a primeira vez que eu vejo a Arlete, eu não sei se ela já tinha participado, mas é assim mesmo, Arlete, a gente vai aprendendo aos pouquinhos. Tá aparecendo, conectando o áudio, mas não.
Tá vendo? Bem, e quem é o Samsung SM-A2? Eu não sei. Se quiser falar alguma coisa, abrir microfone. Pelo jeito, não. Eu queria só completar aquilo que Jean falou sobre o reconhecimento dele ser reconhecido, o Toulouse-Lautrec. E ali no filme aparece que ele foi reconhecido em vida ainda para as obras dele irem para o Louvre. Eu achei incrível isso, porque que eu não vi de outro, pode ser que tenha outro pintor, mas eu não vi. Achei maravilhoso. Eu amei o filme, gostei muito. Isso é até uma piada recorrente que ele coloca, né, no filme, que ele diz assim, que ele só vai ficar famoso quando morre. E que, né, que é uma coisa que ele vai dizendo várias vezes. Ah, só fica famoso quando morre. Eu tô vivo ainda. Né? Quanto é que quanto é que meu trabalho vai, quanto é que vai valer o seu quadro? Não sei, tá cedo ainda para dizer. Mas é legal quando, assim, é interessante, né? Que Foi o pouco, que aconteceu com o Van Gogh, né? Só foi isso, reconhecido exatamente. depois de morto. Hum. E é interessante, né, mencionar Van Gogh, porque Van Gogh é uma outra pessoa que tinha uma deficiência, só que era uma questão de doença mental, né, de transtorno mental. E essa coisa, assim, essa mistura de que artistas, como o artista era mal visto, né, assim, como o artista não convencional era mal visto, né, Assim como ainda. A Camille Claudel também, com o Rodin, não? Isso, exatamente, perfeito. Como o artista era uma entidade mal vista, e como o artista que não se conformava com a norma, aí é que era mal visto mesmo, né? Aí que Ainda mais realmente mulher no era. caso dela, né? Ainda mais mulher no caso dela, né? E isso é impressionante. E você vê como isso cobra um preço, né, do artista. Ele já, né, como eles se autodestroem, como eles se automutilam, se autodestroem. Quando você vai pesquisar, né, as vidas pessoais dele, como eles tinham questões que deveriam ter sido vistas e tratadas e observadas, mas simplesmente assim, como ele coloca, viver numa selva, nascer e viver numa selva e tentar fazer o melhor que eles podiam com isso. E os artistas realmente que tinham alguma coisa a dizer, os artistas transformativos, eram realmente pessoas que deviam sofrer assim uma rejeição social enorme, assim, deviam ser vistos como, né, como lixo mesmo. Mas Você vê o pai, diferente do oi? Picasso, diferente do Picasso, meu caro, que fazia o diabo e sapato com as mulheres que ele teve, né? Pois é. Aí a gente vai em algumas partes, né? Aqui você tem os seus cada um tem que analisar cada uma para a gente vidas, né? Para a gente dizer, mas de um modo geral era interessante essa questão da figura trágica do artista, né? E como isso a gente hoje vê como brincadeira, ou mesmo no filme como eles levam como brincadeira, mas como era uma coisa muito séria realmente. Como o Van Gogh teve uma vida trágica, né? E assim, a gente se pergunta, poxa, uma pessoa tão talentosa, como é que não, como é que ninguém via isso na época, né? Como então, assim, é interessante. E hoje eu acho que se é hoje é mais fácil de ser visto, né? Assim, os artistas hoje têm outras plataformas, tem espaço para, muito embora haja muita crítica, mas há maneiras de se expressar, é permitido, pelo menos nos países democráticos, você pode se expressar de formas que não são particularmente, né, desejáveis ou bonitas, e você ter a liberdade de fazer isso. Mas é interessante a gente pensar nessa época, assim, ou não tão distante, há 40, 50 anos atrás. É difícil ser transgressor, é difícil ser artista, né? Mas Especialmente quando você tem algo para dizer. a nossa brasileira Nilce Silveira, né? Isso, exatamente. É difícil você ter um ponto de vista, né? Você ter algo para dizer e que às vezes não é de acordo com a norma e você tem que ser pago um preço por isso. É muito curioso, realmente. O artista é um bicho muito curioso e graças a Deus que eles estão no mundo.
para Gente, interpretar poeticamente nossa realidade. É verdade. Ou a realidade interna deles, né? Isso. Mas aí o que é que vem primeiro, né? A realidade externa ou interna? É interessante como também se misturam e fazem esse contraste. Uhum. bem, gente, eu acho que foi ótimo. Hoje, Jean foi o nosso. A Quem Arlete voltou. Será que conseguiu? Fala aí alguma coisa, conseguiu, Olha, Arlete? Arlete. vê se Agora Ah, estão me ouvindo. foi! agora Bom, foi. a Estamos, tela est- diminuiu muito aqui, mas tudo bem. mas estamos ouvindo agora. Eu não sei se vocês querem que eu me apresente ou é a primeira vez que eu estou aqui, Se então, apresente, né? se apresente. É, meu nome é Arlete Dalaca Lopes, é um nome grande e tal. Bom, eu sou doida por cinema. Hoje fui ver o filme do Spielberg, recomendo muito. Hum. Ó, bom, está sumindo aqui. Recomendo muito. Ele voltou em grande forma, Qual é o filme mas do o Espírito? Dia D, Dia Ah, o D, Dia D, certo. Ai, Obrigada. isso, acabou de entrar. Bom, eu sou aquela que vai no cinema ainda muito, 2 vezes por semana, pelo Ah, menos. você é de São Bom, Paulo? sou de São Paulo e eu sou psicóloga e hum. trabalho, tá? Então, alguma coisa do filme. Bom, primeiro eu quero contar para vocês que eu li, quando era adolescente, uma biografia do Toulouse-Lautrec. Foi uma coisa que me impactou demais, mas demais, porque o sofrimento daquele homem era absurdo. No filme, o diretor não fala, mas ele tinha muitas e muitas dores, dores terríveis. E ele morava num sobrado e tinha que subir as escadas, e ele não conseguia. Então, muitas vezes ele era carregado, não só por conta da bebida, mas porque era muito difícil para ele, fazer o caminho, né, esse caminho, né? Ele sofreu um completo abandono, inclusive da própria mãe, em alguns momentos, que não olhava muito por ele, sabe? Acho que era muito difícil ver aquele filho daquela maneira, né? E do pai, ele era completamente execrado, né? O pai o maltratava, não dava bola para ele, nada disso. Ele teve inúmeros amores, né? Mas principalmente com as prostitutas, mas ele as compensava muito, né? Então, me parece que o Houston pega. Outra coisa que é importante: ele morava em Montmartre, porque era a região, na verdade, era a região onde se reuniam os grandes artistas, né? Agora, o Moulin Rouge não fica em Montmartre, fica em Pigalle, né? Que é Hum, outra região. Então, quer dizer, eles tinham que se locomover. Agora, no livro também aparece muito a convivência dele com os artistas, né? E inclusive com o próprio Van Gogh, quando eles têm inclusive a notícia do que Van Gogh cortou a orelha. E isso é comentado com ele, com outros artistas, em Montmartre, que é onde eles se reuniam, todos os artistas ali para conversarem, para falarem o que estavam fazendo, né? Agora, eu acho que o Toulouse, oh meu Deus, toda hora pago isso aqui. O Toulouse tinha uma coisa assim, quer dizer, ele por ser essa pessoa, ele era um homem feio, né? Ele não era nem bonito assim de rosto, nada. Ele não era um homem bonito. Então isso fazia dele realmente uma pessoa onde as pessoas não se aproximavam e tinha um verdadeiro horror, assim, uma pessoa monstruosa, né? Então isso fez dele um homem muito marcado por essa repulsa que tinham dele, né? Então, ele não se julgava mesmo, acho que digno de um amor, né? Porque é assim que o tratavam, né? E, e eu acho que o Wilson pegou muito isso, né? A forma com que ele responde muito acidamente, criticamente às pessoas, pelo fato dele ser essa pessoa que ele mesmo julgava como repulsiva, né? Ele, como você falou aí, ele acho que se achava ele não achava que ninguém fosse capaz de amá-lo, né? Sabe? E agora, bom, então eu acho que isso é uma coisa onde que o Wilson pegou mais do que outros aspectos, né, da biografia dele. Agora, eu acho que uma coisa legal, quando você fala em arte,
que aí aparece a questão do Moulin Rouge, de pedir para ele que fizesse cartazes. E parece que ele é assim, um precursor do marketing, né? Isso, Porque, perfeito. é, então, Uma e arte que torna, pop também, inclusive, né? Uma arte daquela popular. forma, né? Porque fazem 1000 litografias espalhadas Isso, cada pela perfeito. cidade, o que torna o Moulin Rouge um lugar onde todo mundo passa a frequentar e deixa de ser boêmio, né? O Moulin Rouge existe até hoje e é uma das coisas que é para turista ver, né? Porque apresenta aí o espetáculo do Cancan, essa coisa toda. E então Ele eu achei torna o Moulin Rouge uma mulher interessante digna, né? que, que eu acho Ele... que não foi intenção, talvez tão direta de Houston, mas mostrar como você popularizar, às vezes, uma arte e como isso é efêmero, porque a própria atriz que ele coloca no cartaz, né, que é Lagolé, né, ah, fica tão famosa e depois ela se torna uma pessoa menos importante, né? Como quer dizer isso, essa coisa do artista no holofote oscila muito, né? E ele mesmo, quando no final fala, bom, suas obras foram para o Louvre, né? As obras do Toulouse, a maioria delas, quando lá em Paris, né, para quem já foi, elas não estão, né, tanto no Louvre, elas estão no Dorset, né, que é onde estão todos os maiores impressionistas. Tem um andar inteirinho só dos impressionistas, né? Ah, no Louvre tem coisas, mas não são tantas. E, bom, é isso. Eu acho que é mais ressaltar essa coisa da arte, né? Que eu acho que que o Houston fala, né, de uma maneira não porque fala do sofrimento dele também, mas fala dessa arte, né? E a própria arte, como acho que comentou aí o nome que eu não guardei, acho que é Bárbara, não sei, quer dizer, essa coisa esse desfile de personagens que ele também faz, né? Uh, no leito de morte dele, né, uma licença poética ali, né, e como essa coisa assim dele retratar, né, porque ele era um marginal, e como marginal, ele só podia retratar algo que ele entendia bem, que era o povo marginalizado, né, os artistas, essas pessoas todas, que eram completamente também desconsideradas, né, como pessoas importantes e as prostitutas e tudo isso, que foi tudo que ele retratou, né? Então, acho que é mais isso, né? Essa coisa de olhar para um homem que foi marginalizado, mesmo sendo um conde, né? Sendo uma pessoa muito importante pela sua figura, né? Pela sua aparência, que é o que você falou aí do capacitismo, e ao mesmo tempo mostrar, né? Como retratar um mundo marginal, que foi o que ele fez. É isso. E Tá? a Perfeito, ainda ainda bem bem que a Arlete que conseguiu abrir o voltou. microfone, né? Fechou com chave de ouro. Prazer, né? Tá chegando aqui hoje e a gente tá te conhecendo. O grupo, a maioria que todo mundo já se conhece, aos pouquinhos você vai, né, conhecendo. Um Uhum. prazer. E foi ótimo, né? Para fechar aí com chave de ouro à noite, foi muito bom que você trouxe, né? Então a gente que te agradece hoje a contribuição, né? Obrigada, obrigado. Prazer em participar. Uhum. E o grupo é assim, né? Normalmente, Jean, hoje tá o bendito é o fruto hoje, né, É, Jean? Nós, é mesmo, né? Agora que eu apesar de percebi. que o público é mais feminino mesmo, É, mas em geral tem os outros que comentam e tem, né, os meninos também faltaram. Né? E engraçado esse negócio dos meninos, eu estou um pouco traumatizada, né? Porque aqui nos Estados Unidos, se a gente diz as meninas falando de pessoas mais velhas, é mal educado, né? É uma coisa que você está tratando, é ruim, é ah, negativo, né? E agora, assim, ó, os meninos, isso vem logo na minha cabeça. Mas, mas são os meninos, né? Para a gente é uma forma carinhosa de falar, né? Que são os meninos que são Claro. eu não Nós, tenho nós, problema nenhum. nós Pode, vamos pode. falar como brasileiros, né? Não tem problema Exatamente, nenhum. exatamente. É porque eu estou aqui há um tempinho, você acaba começa a absorver algumas coisas, né? Que não, enfim, mas é isso.
Ei, gente, a gente se encontra a cada 15 dias, Arlete, você que está chegando, né? A gente está até Uhum. pensando, estava conversando com o Jean para ver se a gente faz um durante a semana, para ver como é que às vezes a gente já fez um durante a semana e deu bem mais gente, não sabemos se é uma coincidência ou a disponibilidade mesmo, né, das pessoas. Mas é isso, acompanhando o grupo, né? E a gente, a princípio, está marcado para daqui a 15 dias. Já tem até o filme, que é o Amor Bruxo, né? A princípio, que vai É, ser do passado. Saura. Acho que é o primeiro Ah, do Saura da Saura. gente. Também é um Assisti no cinema há musical, muitos anos atrás. Eu assisti no cinema também, de Eu Carlos é, também. Saura. é É, musical, né? É com música, com dança É também. difícil de definir o filme, mas é um É, musical, é um espetáculozinho. pois então tá. Então já estão todos convidados. E boa, obrigada, né, pela presença hoje, Obrigada a obrigado a vocês. pelos vocês. Obrigada, comentários. obrigada, Florésia, por manter aí a coisa funcionando aí É, até isso Hoje, vocês, mesmo. hoje por só exemplo, eu e Jean estávamos é, disponíveis hoje, né? Porque Ari, um beijo Ricardo para e você. Nil, todos três ocupados. Só Mas é fazer um assim, comentário vamos. assim, nesse fio condutor da arte, né? Assim, a Isaura é legal porque Saura ele faz essa condução do cinema com dança. Eu acho que é Maravilhoso. uma das vezes em que assim realmente de uma maneira muito crua, muito interligada, um diretor que é dançarino faz um filme que tem dança e é uma mistura de linguagens realmente que não é uma coisa tão almofadinha como Hollywood fazia, né? Assim, aqui é a visão de dança e cinema da visão de um dançarino que virou diretor. Então, eu acho isso muito legal. De novo, é a arte informando a arte, se retroalimentando e fazendo essas coisas legais. Que bom, já está dando um spoilerzinho aí pra gente, né? É. Seria interessante se a gente, pensando nisso, por exemplo, pudesse ver depois um outro filme ligado à dança. Ah, eu propunha, por exemplo, um filme maravilhoso que se chama All That Jazz. Ah, Ah, sim. maravilhoso. Inclusive, eu me lembrei muito de All That Jazz com esse filme. O final desse filme me lembra o final de All That Jazz, né? Assim, quando você tem toda uma parada de eventos, de personagens que passam pela vida do artista moribundo. É, E me lembrou muito o final de All That Jazz, que eu adoro o filme. eu também. É, Infelizmente, ele não está no catálogo do Belas Artes, mas é um grande filme do Bob acho que Fosse. Porque é Arlete, a maravilhoso. gente é uma parceria com Belas Artes, então a gente tem a Uhum. autorização, né, para passar o filme do Belas Artes. Então, quando não é do Belas Artes, a não ser que ele já esteja em como é aberto, né, Em algum livre, stream, né? é, não, senão a gente Eu não não pode sei passar. também. O All That Jazz é um filme que eu já quis assistir, mas eu não sei, nunca procurei. Eu vou ver se ele está em algum lugar. Certo. Tem que estar livre, né, já para a gente poder Sim, passar, senão sim, a gente não claro. consegue, É. tá? Uhum. Então, Tá bom. tá, mas obrigada, prazer, Arlete, prazer vocês, Kátia, que eu nunca tinha visto, querida, saudade. Saudades, saudades, Florésia. Saudades, eu também. É, De você, Ari, é, Rosita, É. Rosário. Seja é. bem-vinda, Arlete. Boa noite a Rosita, todos. Obrigada, você está obrigada, onde, meninas. Rosita? Hã? Você está na Europa ou está no Brasil? Não, não, eu estou em Está no São Brasil Paulo. ou Na está na Europa? realidade, eu estou no meio Ah, do mato, estou numa chácara, estou morando numa ah, chácara. Ah, que tá. legal. Então, pelo menos está no Em horário Atibaia. certo, né? Estou, Porque estou. Por isso que é, eu estou podendo assistir. exatamente, eu estou estranhando até o final. Você tá legal. Então, um beijo, Um boa beijo noite para para todo vocês, queridos. Tchau, mundo. tchau. Beijo, boa noite para Obrigada. Boa todos. noite. Tchau, pessoal. Foi um Boa Boa noite. prazer. noite. Beijo, boa noite, boa Beijo, semana beijo, para boa todos. noite. Boa Para noite. todos. Boa noite. Tchau, Nice.